Ela foi condenada como adúltera e pendurada para morrer. O que o fazendeiro solitário fez ao vê-la mudou tudo. Nos tempos antigos, quando a poeira das estradas engolia destinos e um simples boato podia decidir quem vivia ou morria, o sertão brasileiro era um palco onde a justiça nem sempre andava do lado certo. E numa manhã abafada em Alvorada do Sul, algo aconteceu que até hoje ninguém esqueceu. A cidade inteira parou ao ver uma jovem pendurada pelos pulsos, marcada com a placa de adúltera, enquanto o vento seco fazia o vestido dela balançar como se a própria morte estivesse à espreita. Mas o choque maior veio quando um fazendeiro jovem, bonito, musculoso, camisa aberta, parou o cavalo diante dela e fez algo que virou a vila de cabeça para baixo. E eu já te aviso, o que esse homem descobriu depois vai te deixar em absoluto espanto. Há algo nessa história que só será revelado no final, que fez até os mais durões daquele tempo perderem o fôlego. Agora, respire fundo, porque essa não é apenas uma história de injustiça. É sobre dor, coragem e um amor que nasceu justamente no momento em que tudo parecia perdido. Antes de continuarmos, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? A vila de Alvorada do Sul, perdida entre estradas de terra e matas secas, parecia sempre viver com o coração apertado. Era uma época em que o som das ferraduras ecoando pela rua principal era visto quase como lei, e a palavra de um homem influente valia muito mais que qualquer verdade. As casas de madeira, gastas pelo tempo, observavam tudo em silêncio, como se guardassem dentro delas segredos que ninguém ousava confessar. Naquele amanhecer abafado, a pequena cidade acordou diferente. Um burburinho correu de casa em casa, das varandas aos pequenos comércios. As pessoas saíam às pressas, ajeitando chapéus, fechando aventais, deixando panelas no fogo. Algo grave tinha acontecido. Algo que mexia com o que restava de moralidade naquele lugar seco. No centro da praça, pendurada pelos pulsos num tronco velho e torto, estava Vitória. Tinha apenas 22 anos, pele clara marcada pela poeira, vestido rasgado nas laterais e os cabelos caindo sobre o rosto. Seus pés quase tocavam o chão, os braços estendidos para cima num sofrimento que nem o pior inimigo desejaria. E presa ao poste, uma placa escrita com tinta vermelha: adúltera. A multidão, como sempre fazia diante de qualquer desgraça alheia, sussurrava sem saber de fato o que dizia. Quem diria? A filha do artesão Elias, comentou uma mulher com expressão severa. Essas moças bonitas sempre dão problema, resmungou um senhor, como se enxergasse no sofrimento dela uma lição para as outras. Vitória tentava se manter firme, mas os pulsos ardiam e o corpo tremia. O sol mal tinha nascido e já queimava a pele como ferro quente. Ela não chorava, não implorava, não gritava. Seu silêncio era ainda mais perturbador. Era o silêncio de quem sabe que, mesmo falando, ninguém mais ouviria. O juiz da Dindaduzi, Vila, homem de postura rígida, observava tudo à distância. Ele próprio havia autorizado o castigo, baseado apenas em rumores espalhados dias antes por alguém que se julgava dono da moral da cidade. Ninguém pediu prova. Ninguém falou com ela. Bastou um cochicho maldoso para que Vitória fosse arrancada de casa, julgada e condenada pelas ruas antes que tivesse a chance de abrir a boca. E assim, exposta como se fosse um aviso, ela enfrentava o olhar da população como quem encara uma tempestade iminente. Apesar da dor, Vitória tentava lembrar das palavras do pai, que costumava dizer enquanto moldava madeira no pequeno ateliê: minha filha, a verdade espera, a mentira se apressa, e no fim, uma das duas sempre cai. Mas naquele momento, presa ali, com braços dormentes e garganta seca, era difícil acreditar nisso. Uma senhora de idade, Dona Celina, aproximou-se com passos curtos e olhos marejados. Minha filha, por que não luta? Por que não diz nada?
Vitória ergueu os olhos devagar, respirou fundo e respondeu com a voz quase apagada. Porque ninguém vai acreditar, dona Celina. E eu já não tenho forças para brigar com quem não quer ouvir. A mulher apertou o peito, sentindo uma dor estranha. Parecia injusto demais, cruel demais. Ao redor, os moradores apenas observavam, alguns com curiosidade, outros com desprezo, outros com pena. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava desamarrá-la. Medo? Conformismo? Talvez um pouco de cada. E, no entanto, naquele cenário de injustiça e poeira levantando no vento, um detalhe passava despercebido pela maioria das pessoas. Por mais firme que Vitória tentasse se manter, seus olhos contavam uma história diferente. Havia neles um brilho contido, algo que misturava tristeza, indignação e uma pequena chama de esperança, talvez a última que lhe restava. A vila, contudo, não escutava. A vila preferia julgar. E assim começava mais um dia em Alvorada do Sul, onde a verdade, como tantas vezes, ficava perdida no meio da poeira. A poeira ainda pairava no ar, quando um cavalo castanho surgiu na estrada que cortava a Alvorada do Sul ao meio. O animal vinha em passo firme, conduzido por um homem cuja presença parecia mudar a atmosfera ao redor. Guilherme Arantes, de 27 anos, era conhecido por sua força, pela coragem e, sobretudo, pelo silêncio que carregava como se fosse parte da alma. Camisa aberta mostrando o peito musculoso, chapéu gasto pelo sol, barba por fazer, ele era a figura exata de um fazendeiro moldado pelo tempo, pelo trabalho duro e pelas perdas que nunca mencionava. Ao se aproximar da praça, Guilherme percebeu o alvoroço. Pessoas amontoadas, cochichos, olhares duros. E por um instante, ele quase seguiu adiante. Mas foi então que viu o tronco, viu as cordas, viu ela. O cavalo parou sozinho. Guilherme sentiu o peito apertar, como se algo tivesse puxado a respiração para longe. Nunca tinha visto aquela moça, mas a cena o atingiu com uma força estranha, quase desconfortável. Quem fez isso? Murmurou descendo do cavalo devagar, os olhos fixos nela. O juiz, com postura arrogante, respondeu ainda distante. A justiça da cidade é uma adúltera, Arantes. Não se meta. Guilherme não tirou os olhos de Vitória. Observou os pulsos feridos, o rosto tomado pelo cansaço, a respiração curta. Algo naquela expressão, talvez a dignidade silenciosa, talvez a dor contida, despertou uma inquietação que ele não sentia desde que perdera os pais. Era como enxergar alguém carregando uma ferida, invisível, parecida com a dele. Aproximou-se mais. Vitória, exausta, ergueu o olhar e o encontrou pela primeira vez. Não foi um pedido de ajuda, não foi um lamento, foi apenas um olhar, mas um que dizia tudo. Ela murmurou quase sem voz. Eu não fiz o que dizem. Guilherme respirou fundo. Eu sei, respondeu sem nem pensar. Vitória franziu a testa, surpresa. Você não me conhece, mas conheço a mentira no olhar de quem acusa, completou ele. A multidão se agitou. Alguns riram, o nariz, outros torceram. O juiz cruzou os braços. Arantes, não tome para si o peso que não lhe pertence, advertiu o magistrado. Guilherme virou-se lentamente, como quem não teme nada. Quando vejo uma injustiça, o peso passa a ser meu, sim. Um silêncio desconfortável se instalou. Aquelas palavras não eram comuns no vilarejo. Fosse outro homem, já estaria sendo arrastado dali. Mas Guilherme era respeitado e temido. Dona Celina, enxugando os olhos, aproximou-se dele. Meu filho, você acredita mesmo nela? Ele voltou a olhar para Vitória, respirando fundo antes de responder. Acredito nos olhos, eles falam antes da boca. Vitória abaixou o rosto, sentindo uma lágrima escapar, não de fraqueza, mas de alívio. Pela primeira vez naquele dia, alguém a via como humana. Soltem-na, pediu Guilherme com firmeza. Ninguém se mexeu. Eu disse, soltem-na. O juiz ficou rubro. Se fizer isso, responde perante a lei. Guilherme deu um passo à frente. Então me responsabilizo. Qualquer acusação contra ela cai.
Sobre mim, a multidão murmurou alto. Era ousado demais, impensável, mas ele não vacilou. Com as próprias mãos, Guilherme cortou as cordas. O corpo de Vitória caiu contra o dele, fraco, quase inconsciente. Ele a segurou com cuidado. Eu te levo comigo, vai ficar bem. Ela tentou protestar, mas a voz falhou. Sabe que está se arriscando? Não tanto quanto você, respondeu ele. Enquanto carregava Vitória até o cavalo, alguns homens observaram com desdém, outras mulheres com compaixão, e o juiz com raiva contida. Mas ali, naquele breve momento, algo poderoso havia sido plantado. Um laço invisível entre dois estranhos marcados pela dor. Guilherme montou, colocou Vitória com cuidado à sua frente e guiou o cavalo para fora da praça. E assim, diante de uma cidade que preferia julgar a perguntar, nascia uma história que ninguém imaginava. Uma história que mudaria destinos. E antes de seguirmos para o próximo capítulo, já se inscreveram no canal? Tem muita história de época chegando, e eu garanto que você vai amar cada uma delas. O caminho até a fazenda Raio das Águas era longo, seco e silencioso. O sol já subia com força, castigando o chão rachado e iluminando as árvores retorcidas que cercavam a estrada. Guilherme seguia firme, mantendo o cavalo em passo constante. À frente, apoiada contra o peito dele, Vitória tentava manter os olhos abertos, mas a dor, o cansaço e a humilhação ainda pesavam como uma tonelada. Mesmo fraca, ela sentia a respiração quente dele atrás, o cheiro de puro misturado com o aroma da terra que parecia grudado na pele de Guilherme. Não havia nela qualquer receio dele. Apenas um estranho senso de segurança, como se estivesse perto de alguém que não iria deixá-la cair. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse palavra. Até que Vitória respirou fundo e murmurou. Por que fez aquilo? Não me conhece. Não devia ter se metido. Guilherme manteve os olhos à frente. Quando eu vi você ali, vi alguém que já carregou mais dor do que merece. Isso basta. Ela fechou os olhos, tentando segurar um soluço que subia pela garganta. Mas agora, vão falar de você. A cidade inteira. Você se arriscou. Ele respondeu sem pressa. Há muito tempo parei de viver para agradar a alvorada do sul. Vitória virou um pouco o rosto, observando o contorno da mandíbula dele, que permanecia tensa. Você não acredita mesmo no que disseram sobre mim? Não? Como pode ter tanta certeza? Porque culpa não olha daquele jeito. Ela franziu o senho, confusa. Guilherme finalmente desviou os olhos da estrada e encontrou os dela. Havia pedido de ajuda no seu olhar, mas não culpa. Eu reconheço a diferença. Vitória não conseguiu responder. A garganta fechou. O vento bateu no rosto dela, secando uma lágrima que insistia em descer. Era a primeira vez, desde o início de toda aquela injustiça, que alguém realmente lhe oferecia uma verdade que não machucava. Seguiram assim por mais alguns minutos. O sol já tocava a parte mais alta do céu quando o portão da fazenda apareceu ao longe, uma construção simples, cercada por pastos extensos e alguns currais. É aqui? Perguntou Vitória, ainda fraca. É, você vai descansar, está segura. Ao atravessarem o portão, alguns trabalhadores pararam para observar. Guilherme nunca chegava acompanhado, ainda mais com uma moça desfalecida nos braços. Um dos peões, Bento, arriscou um comentário. Patrão, aconteceu alguma coisa? Depois eu explico, respondeu Guilherme sem levantar a voz. Ele desceu do cavalo, devagar, carregando Vitória como quem segura algo precioso, não frágil, precioso. Quando colocou os pés no chão, ela sentiu o corpo estremecer de dor. Guilherme percebeu na hora. Não force, vou te levar para o quarto de hóspedes. Vitória tentou caminhar sozinha, mas a perna cedeu. Ele a segurou antes que desabasse no chão. Eu não quero incomodar, murmurou ela envergonhada. Sossegue, disse ele. Tem muita coisa errada nesse mundo, mas ajudar você não é uma delas. Guilherme a levou até a casa principal,
uma construção grande, de madeira escura, com varanda ampla e janelas abertas para deixar o vento entrar. Ao entrar, a temperatura era mais amena. O cheiro de café velho ainda pairava no ar, junto com o cheiro de madeira encerada. Ele a colocou sentada na beira da cama, trazendo uma bacia com água morna e alguns panos. "Preciso olhar seus pulsos", avisou, sempre cuidadoso. Vitória hesitou, mas por fim estendeu as mãos. Quando Guilherme retirou os restos de corda e tocou nos ferimentos, ela prendeu o fôlego. "Vai arder um pouco", avisou ele. "Já arde", respondeu ela com um sorriso fraco. Ele limpou cada corte com calma, sem pressa, como se tivesse medo de machucar ainda mais. E durante aquele gesto simples, algo silencioso aconteceu. Os olhos de Vitória, ainda marcados pelo sofrimento, encontraram novamente os de Guilherme. Não como antes na praça, quando ela tentava apenas sobreviver, mas agora havia um brilho novo, frágil, quase como se estivesse nascendo uma confiança que ela mesma não entendia. Guilherme percebeu e desviou o olhar primeiro, não porque estivesse desconfortável, mas porque aquela sensação ali dentro dele, um misto de raiva pelo que ela passou e uma vontade enorme de protegê-la, era forte demais para ser encarada de frente logo naquele momento. Vitória, cansada, murmurou baixinho: "Obrigada por ter me tirado de lá." Guilherme respondeu num tom que quase não usava: "Você não devia ter sido deixada lá." Ela fechou os olhos, deixando o corpo relaxar pela primeira vez desde o amanhecer. E Guilherme ficou ali, sentado à beira da cama, observando-a adormecer, percebendo, sem admitir, que aquele olhar que implorava silenciosamente ainda ecoava dentro dele. Enquanto isso, do lado de fora, o vento soprava forte entre as árvores da fazenda, como se pressentisse que aquela história, que parecia simples e triste, estava apenas dando seus primeiros passos rumo a algo muito maior. 4. O confronto na rua de terra. O sol já começava a descer no horizonte quando a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Guilherme Arantes havia levado a adúltera para a fazenda. Em Alvorada do Sul, notícia boa demorava dias para circular, mas notícia polêmica chegava em minutos. No fim da tarde, enquanto Vitória descansava sob cuidados, Guilherme retornou à cidade. Precisava comprar remédios, tecidos limpos e algumas ervas para aliviar a febre que ela começava a apresentar. Mas assim que entrou na rua principal, percebeu que o clima estava pesado. Os olhares seguiam cada passo dele. Um grupo de homens o aguardava perto do armazém, entre eles o juiz e mais alguns comerciantes influentes. O chão de terra levantava poeira a cada passo e o silêncio que caiu sobre a rua anunciava que algo grande estava prestes a acontecer. O juiz foi o primeiro a falar, com voz de autoridade, mas olhos carregados de irritação. "Guilherme Arantes, precisamos conversar. Não pode sair levando condenados assim, como se a lei fosse um adorno." Guilherme desmontou do cavalo devagar, amarrando as rédeas no poste ao lado. Não havia pressa em seus movimentos, e nem medo. Ele olhou diretamente para o juiz. "Ela não é condenada a coisa nenhuma. Não houve prova, só houve grito." Um dos comerciantes, Lourenço, se adiantou. "Vale mais a palavra de um homem como você ou da cidade inteira Arantes. Todos sabem o que ela fez." Guilherme ergueu o queixo ligeiramente. "O que vocês sabem? Sabem repetir o que ouviram. Isso não é saber." Outro homem, Miguel, cruzou os braços e rebateu. "Você levou uma mulher marcada como culpada para dentro da sua casa. Isso diz muito." Guilherme deu um passo à frente e a tensão aumentou. "Diz sim. Diz que eu não deixo uma injustiça continuar acontecendo na minha frente." Os homens trocaram olhares. Alguns se agitaram, outros recuaram, não por convencerem-se, mas por temerem o olhar firme daquele fazendeiro que nunca se dobrava diante de ninguém. O juiz respirou fundo e tentou falar num tom mais brando, mas carregado de prepotência. "Arantes,
Você não pode desafiar as leis da cidade. Se ela for culpada, você estará cometendo um crime ao protegê-la. Guilherme aproximou-se até ficar a apenas poucos passos do juiz. E se ela for inocente? O crime não seria deixá-la morrer amarrada como um animal. O juiz hesitou. Aquela pergunta o atingiu de frente. Mas antes que respondesse, Guilherme continuou. Eu vou atrás da verdade. Se alguém tiver prova, que mostre. Se alguém tiver coragem, que fale. Se não tiver, cale-se. O silêncio tomou conta da rua. As pessoas espiavam pelas janelas, algumas com as mãos no peito, outras com medo de que a discussão esquentasse demais. Era raro alguém confrontar a autoridade local daquela forma. O comerciante Lourenço tentou mais uma investida. Está disposto a sujar seu nome por ela? Guilherme respondeu sem tremer. Se meu nome ficar limpo às custas da desgraça de uma inocente, prefiro sujá-lo. As palavras dele ecoaram pela rua inteira. Houve um momento de desconforto geral. O juiz finalmente recuou um passo, percebendo que não teria força suficiente para ganhar aquele confronto naquele momento. Tudo bem, Arantes, disse o magistrado por fim. Você quer prova? Vamos encontrar. Mas até lá, saiba que sua responsabilidade por ela é total. Guilherme deu um breve aceno de cabeça. É o suficiente. Agora, se me dão licença, eu tenho alguém para salvar. Com isso, ele pegou as compras, virou as costas e caminhou em direção ao cavalo. Os homens ficaram ali, irritados e surpresos. E a cidade inteira entendeu naquele instante que aquele caso estava longe de acabar. Enquanto retornava, o vento da tarde esfriava a pele que o sol havia queimado o dia inteiro. Guilherme olhou para o horizonte e murmurou como se falasse com a própria terra. Eu vou descobrir o que fizeram com você, Vitória. Nem que tenha de revirar essa cidade de ponta a ponta. O céu alaranjado parecia ouvir. E a história, que já era pesada e triste, começava a criar raízes profundas, raízes que levariam a revelações que ninguém imaginava. Se gostou desse capítulo, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como esta. Quer que eu continue com o tópico 5? 5. A escolha que muda destinos. A noite caiu pesada sobre a região. O vento que soprava pela varanda da fazenda trazia o cheiro da terra seca e de um silêncio que parecia observar tudo de perto. No quarto de hóspedes, Vitória respirava com dificuldade, a febre começando a subir. Guilherme colocou a sacola com suprimentos sobre a mesa e se aproximou dela. Ao ouvir seus passos, Vitória abriu lentamente os olhos. Você voltou, murmurou com a voz fraca. Voltei, respondeu ele sentando ao lado da cama. Trouxe remédios. A febre subiu rápido demais. Vitória tentou se sentar, mas o esforço fez seu corpo estremecer. Guilherme imediatamente segurou suas costas. Não faça força. Seu corpo apanhou demais hoje. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Mas não por dor física. Guilherme, você enfrentou a cidade por minha causa. Eles vão falar de você, vão te odiar. Ele a encarou sério. Se eu me importasse com o que falam, já teria me tornado igual a eles. Vitória desviou o olhar. Você não entende. A vergonha deles vai cair sobre você também. Vergonha, repetiu ele, recai apenas sobre quem erra. Você não errou. Ela fechou os olhos, emocionada. Mas eu não mereço isso. Não mereço essa proteção. Guilherme segurou o queixo dela delicadeza, fazendo com que ela o olhasse. Vitória, você merece algo que esta cidade não soube te dar. Respeito. Houve um silêncio profundo entre eles. O tipo de silêncio em que duas almas machucadas se reconhecem sem precisar de explicação. Vamos baixar sua febre, disse ele, quebrando o momento. Com gestos firmes, preparou um pano embebido em água fria e o colocou sobre a testa dela. Vitória soltou um suspiro aliviado, como se aquele simples toque fosse mais que um alívio físico. Fosse um respiro emocional. Depois de alguns minutos, Vitória sussurrou. Por que está fazendo tudo isso? Guilherme respirou fundo antes de responder.
Porque eu já vi gente boa ser destruída por mentira, e não quero ver isso acontecer outra vez. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Você perdeu alguém assim? Perguntou baixinho. Os olhos dele pareceram escurecer. Perdi. Meu pai foi acusado de roubo, sem prova alguma. A vergonha matou ele antes da doença. Vitória levou a mão ao peito. Eu não sabia. Não tinha por que saber, respondeu Guilherme. Mas talvez por isso eu tenha reconhecido seus olhos. Eu já vi aquele olhar antes. O silêncio que seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de compreensão. Horas se passaram. A febre baixou um pouco. Vitória conseguiu beber água e adormeceu novamente. Guilherme saiu do quarto, mas não foi longe. Sentou-se na varanda, observando a escuridão absoluta que cobria o campo. Não demorou muito para que Bento, o peão mais velho, se aproximasse. Patrão, posso falar? Pode, respondeu Guilherme, sem tirar os olhos do horizonte. Trouxe essa moça para cá, mas o povo da cidade não vai deixar barato. Vão inventar coisa pior. O senhor conhece esse povo. Guilherme finalmente virou o rosto. Conheço sim. E justamente por isso não deixei ela lá. Bento assentiu, cruzando os braços. É moça direita? Digo, o senhor acredita nela mesmo? Guilherme respondeu sem hesitar. Acredito. O que fizeram com ela foi covardia. E eu não tolero covardia. Bento respirou fundo. Então é isso. A escolha está feita, né? Está. Aquela declaração encerrou qualquer dúvida. A partir daquele momento, Guilherme não apenas acolhia Vitória, ele assumia publicamente a defesa dela. Uma decisão que pesaria sobre ambos, mas que também os aproximaria mais do que imaginavam. Quando voltou ao quarto para verificá-la, encontrou Vitória acordada novamente, mas dessa vez com o olhar menos turvo, mais consciente. Você esteve aqui esse tempo todo? Perguntou ela. Estive, respondeu Guilherme. Por quê? Porque hoje você não precisa mais enfrentar nada sozinha. Vitória sentiu o peito se apertar. O mundo inteiro a havia abandonado em um único dia. E aquele homem, que a conhecia há tão pouco tempo, havia escolhido ficar. Era ali, naquele quarto simples, iluminado apenas pela chama fraca de um lampião, que dois destinos machucados começavam a se entrelaçar. Não pela força, não pela conveniência, mas pela dor compartilhada e pela coragem de escolher proteger o outro. E à medida que a noite avançava, ficava claro que nada seria igual depois desse dia. Nada. 6. Entre curativos e silêncios. A madrugada avançou lentamente sobre a fazenda, trazendo consigo um vento frio que entrava pelas frestas da janela. O lampião lançava uma luz amarelada sobre o quarto, revelando sombras que dançavam nas paredes de madeira. Vitória despertou aos poucos, sentindo o corpo pesado, mas muito mais amparado do que estava horas antes. Guilherme estava sentado ao lado dela, com os olhos semicerrados pelo cansaço. Parecia não ter pregado os olhos desde que a trouxera ali. Quando percebeu que Vitória acordara, ele ajeitou o chapéu ao lado da cadeira e se inclinou um pouco. Como está se sentindo? Perguntou com voz baixa, quase rouca. Cansada, mas viva, respondeu ela com um fio de sorriso. E isso já é mais do que eu podia esperar hoje. Ele levantou-se e pegou a bacia com a água fresca que deixara na mesa. Trocou o pano da testa dela e, com cuidado, como se cada toque pudesse machucar, mas ao mesmo tempo como se cada gesto fosse indispensável. Você ainda vai sentir dor nos braços. Os ferimentos foram fundos, explicou. Vitória encarou os pulsos enfaixados. Os ferimentos vão sarar. O que fizeram comigo na cidade é que não vai sair da minha cabeça tão cedo. Guilherme se sentou novamente. Eles erraram, e todos sabem que erraram, mesmo que não admitam. Vitória soltou um suspiro longo. Mas por que me odiaram tão rápido? Por que acreditaram tão fácil? Eu nunca fiz mal a ninguém. Ele apoiou os antebraços nas pernas, inclinando-se um pouco para a frente. Porque o povo teme aquilo que não entende. Uma mulher bonita, independente, educada. Isso assusta muita gente pequena. Vitória desviou o olhar, tentando conter a emoção.
Meu pai sempre dizia que a bondade era a melhor arma, mas hoje senti que ela não serve de nada. Guilherme respondeu numa firmeza suave. Serve sim. A bondade não evita o mal, mas impede que você se torne igual a eles. Houve um silêncio profundo, daqueles que dizem mais do que qualquer frase. O vento batia na janela e a fazenda parecia ouvir o que se passava dentro daquele quarto. Depois de alguns instantes, Vitória olhou para ele. Por que ficou aqui a noite toda? Para garantir que você não piorasse. E não podia ter pedido para alguém vigiar? Podia. Vitória ergueu lentamente uma sobrancelha. E por que não pediu? Guilherme respirou fundo, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Porque fazia muito tempo que eu não me importava assim com alguém. Ela sentiu as palavras baterem direto no peito. Guilherme, eu mal te conheço. Conhece o suficiente, respondeu ele, olhando-a de um jeito que fez o coração dela acelerar. Vitória não sabia explicar, mas sentia que havia algo entre eles. Algo que nascia rápido demais, forte demais, como se as dores que carregavam encontrassem um eco perfeito no outro. A porta se abriu devagar e Dona Olívia, a cozinheira da fazenda, entrou com uma bandeja de sopa quente. Desculpem interromper, disse ela com a voz calma, mas essa menina precisa comer uma coisinha. Vitória tentou se sentar melhor. Guilherme a ajudou, ajeitando travesseiros atrás das costas. Obrigada, Dona Olívia, disse Vitória, segurando a colher com um leve tremor. A mulher sorriu com ternura. Filha, não precisa agradecer. Aqui ninguém tem coragem de virar as costas para quem já sofreu tanto. Guilherme observava enquanto Vitória se alimentava devagar. Era como olhar alguém tentar se reconstruir, e isso mexia com ele de um jeito estranho, quase doloroso. Depois que Dona Olívia saiu, Vitória voltou a falar. Você acha que algum dia vou conseguir olhar para a cidade sem tremer? Vai, respondeu ele, mas não agora, nem amanhã. É um passo de cada vez. Ela o encarou profundamente. E você vai estar aqui nesses passos? Guilherme segurou a mão dela com firmeza e cuidado. Até onde você permitir. Vitória sentiu os olhos arderem, mas dessa vez não era tristeza. Era algo novo, quente, que ela não sentia desde antes de tudo desabar. Obrigada por não desistir de mim quando todos desistiram, disse ela, a voz falhando. Eu não vejo você como eles veem, respondeu Guilherme. Eu vejo a verdade. Aquela noite seguiu com pequenas conversas, silêncios confortáveis e trocas de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Aos poucos, Vitória foi adormecendo novamente, com o corpo cansado, mas o coração pela primeira vez encontrando repouso. Guilherme ficou ali, sentado ao lado, observando-a dormir. E enquanto o lampião os iluminava com sua luz suave, ele entendeu algo que o assustou e confortou ao mesmo tempo. A dor dela havia despertado algo nele que estava adormecido há anos, e aquilo só estava começando. Ali, entre curativos e silêncios, nascia uma ligação que nenhum dos dois esperava, e que mudaria seus destinos de maneiras que nenhum imaginava. E você conseguiria viver nessa época tão dura? Deixa nos comentários para eu saber. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo, por respeito à dor, tivesse decidido caminhar mais lento na fazenda Raio das Águas. O sol nascia queimando forte, os peões começavam o trabalho cedo, o mugido do gado se misturava ao ranger dos carros de boi. Mas dentro da casa grande havia um mundo à parte. Um quarto simples onde uma moça tentava reaprender a respirar sem sentir medo. Vitória já conseguia ficar de pé por alguns minutos. Os pulsos ainda doíam, marcados por faixas improvisadas com pano limpo. As marcas vermelhas da corda demorariam a sumir. Algumas talvez nunca sumissem por completo. Naquela manhã, ela caminhava devagar pela varanda, apoiando-se no corrimão de madeira. Observava a imensidão da fazenda, os campos, o movimento dos trabalhadores, o horizonte que parecia não acabar nunca. Guilherme surgiu pela porta, com a camisa aberta no peito, suado do trabalho no curral.
Trazia nas mãos 2 canecas de café fresco. Está andando bem, comentou aproximando-se. Vitória sorriu de leve. É melhor do que ficar só deitada, olhando para o teto. Pelo menos aqui fora, sinto que o mundo ainda existe. Ele entregou uma das canecas a ela. Cuidado, está quente. Ela segurou com as 2 mãos. Obrigada. Por alguns instantes, os 2 ficaram em silêncio, lado a lado, olhando a paisagem. Havia uma tranquilidade estranha ali, como se a fazenda fosse um refúgio afastado de tudo que machucava. Vitória quebrou o silêncio. Quando eu era pequena, meu pai dizia que o campo era o melhor lugar para curar feridas da alma. Que a gente olha para longe e, sem perceber, o coração afrouxa um pouco. Guilherme deu um meio sorriso. Seu pai era um homem sábio, pelo jeito. Ela sentiu com os olhos brilhando de saudade. Era sim, ele não tinha muita riqueza, mas tinha uma coisa que quase ninguém tem: caráter. Guilherme a fitou. Sério. Ele ainda é vivo? Vitória respirou fundo e o sorriso foi se desfazendo devagar. Não. Se foi, faz 2 anos. Ele não perguntou como. Apenas esperou. Tinha aprendido na vida que algumas dores só saem se forem contadas no tempo certo. Depois de um tempo, ela continuou. Meu pai trabalhava com madeira, fazia móveis, entalhes, concertos, tinha mãos firmes e coração mole. Nunca deixou ninguém passar fome se ele tivesse um pedaço de pão para dividir. Os olhos dela se perderam no horizonte. Desde cedo eu ajudava, fazia contas, atendia clientes. Ele dizia que eu tinha cabeça boa, que um dia eu iria além daquele vilarejo, que merecia coisa grande. Guilherme a observava em silêncio. Havia orgulho na voz dela ao falar do pai. E também um luto que ainda não tinha se fechado. E sua mãe? Perguntou com cuidado. Se foi quando eu tinha 17 anos. Ficou doente. A partir dali fiquei só eu e ele, um cuidando do outro. Ela apertou a caneca, como se precisasse de algo para se segurar. Depois que ele morreu, foi como se eu tivesse ficado sem chão. O pouco respeito que gozávamos passou a valer nada. E aí começou a pressão. Pressão de quem? Quis saber Guilherme. Vitória respirou fundo. De um homem da cidade, um dos mais ricos. Pretendia se casar comigo, mas não por amor. Me queria como troféu, como alguém para exibir. Começou com gentilezas, depois com exigências. Eu disse não. Ela engoliu em seco. E aí começou a vingança. Boatos, cochichos, olhares. Até o dia em que acordaram a cidade dizendo que eu tinha sido vista com um homem casado. Nunca disseram quem era. Nunca mostraram nada. Só falaram. E falaram o suficiente para me pendurarem naquele tronco. Guilherme cerrou a mandíbula. A raiva veio como um soco no estômago. Esse homem ainda vai pagar pelo que fez com você, murmurou. Vitória balançou a cabeça. Não quero vingança. Quero paz. Quero poder dormir sem reviver aquele momento. Ela levantou os pulsos enfaixados. Essas marcas vão sarar. Mas aqui dentro, levou a mão ao peito. Ainda está tudo sangrando. Guilherme virou-se completamente para ela. Você foi forte demais, Vitória. Qualquer outra pessoa teria desmoronado. Você ficou em silêncio diante de uma cidade inteira que queria te destruir. Silêncio por falta de força, não por coragem, respondeu ela. Às vezes, o silêncio é a única forma de não se quebrar por inteiro, retrucou ele. Ela o encarou, surpresa. E você? Quais são suas cicatrizes, Guilherme? Porque, desculpe falar, mas eu vejo nos seus olhos que você não é um homem sem feridas. Ele desviou o olhar, preso a um ponto qualquer no campo. Ficou alguns segundos calado, como se lutasse contra a vontade de falar, até que decidiu ceder. Meu pai foi acusado injustamente de roubar gado de um vizinho, começou. Vitória arregalou os olhos atenta. Ele nunca fez isso. Era homem honesto, trabalhador, mas o vizinho era influente, amigo do juiz. Bastou a palavra dele. Não teve prova, não teve nada, só a acusação. E a cidade inteira passou a olhar para minha família como ladrões. Ele respirou fundo, a voz embargando levemente.
Meu pai não aguentou a vergonha. Parou de sair, parou de falar, parou de rir. Murchou. Quando a doença apareceu, a vontade de viver já tinha ido embora faz tempo. Vitória sentiu uma pontada no peito, como se a dor dele encontrasse espaço dentro da sua. Sinto muito, Guilherme. Ele prosseguiu. Eu era novo, mas aprendi ali que a mentira pode matar devagar. Desde então, eu não tolero injustiça. Não suporto ver alguém ser esmagado pela palavra errada de quem se acha dono da verdade. Os dois ficaram se olhando. Numa troca silenciosa e intensa, perceberam que carregavam feridas parecidas, ainda que as histórias fossem diferentes. Então, foi por isso que você me tirou do tronco, disse Vitória. Foi por isso e por outra coisa, respondeu ele. Ela franziu a testa. Que outra coisa? Guilherme hesitou, mas falou. Quando eu olhei para você, pendurada daquele jeito, eu vi que se ninguém fizesse nada, você podia acabar como meu pai, morrendo em vida antes de morrer de verdade. E eu não estava disposto a carregar mais essa culpa. Vitória sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não de vergonha. Eram lágrimas de reconhecimento. Você me salvou 2 vezes então, disse ela, do tronco e de perder o pouco que restava de mim. Ele passou a mão pelos cabelos, um pouco desconcertado. Não sei se sou esse herói, não. Só sei que não consegui ir embora. Ela o observou de cima a baixo, com um olhar diferente agora. Para mim, Guilherme, você foi o único que teve coragem. Todo mundo preferiu me apagar. Um silêncio confortável se instalou entre os dois, enquanto o vento balançava levemente as cortinas da varanda. Lá embaixo, os peões continuavam o trabalho, alheios ao que nascia ali em cima. Vitória respirou fundo e disse mais baixa. Engraçado, eu nunca imaginei que a minha dor pudesse encontrar abrigo na dor de outra pessoa. Guilherme a encarou com sinceridade. Talvez seja assim que certas cicatrizes parem de doer, quando deixam de ser segredo e passam a ser divididas. A partir daquele dia, nenhuma conversa entre eles foi superficial. Sempre que o silêncio vinha, não era vazio, era cheio de coisas que ainda estavam sendo reorganizadas dentro deles. Eles passaram a caminhar algumas voltas pela fazenda, devagar, respeitando os limites dela. Ele mostrava alguns cantos. Ela comentava sobre o que o pai teria dito ao ver aquelas terras. Riam de pequenas coisas. Choravam por dentro de outras que não tinham mais solução. 2 pessoas feridas. 2 passados marcados por injustiça. 2 corações começando, sem perceber, a bater em um ritmo parecido. As cicatrizes, aos poucos, deixavam de ser apenas lembrança de dor e começavam a se transformar em pontes. Pontes que mais cedo ou mais tarde os levariam a um lugar que nenhum dos dois imaginava que ainda existia para eles. Um futuro com algum tipo de esperança. Os dias seguintes se abriram como manhãs longas e silenciosas, marcadas pelo cheiro de terra molhada ao amanhecer e pelo barulho dos pássaros escondidos entre galhos secos. Vitória já conseguia caminhar sozinha pela casa e, aos poucos, ganhava confiança para ir além da varanda. O corpo ainda doía, mas o espírito começava a recuperar algo que ela achava ter perdido para sempre. A sensação de estar viva, sem medo. Guilherme trabalhava desde cedo. O som das botas dele batendo no chão do curral ecoava pela propriedade, e Vitória, da janela do quarto, observava aquele homem de ombros largos e camisa aberta no peito, lidando com os cavalos como quem entendia a linguagem deles. Uma manhã, quando o sol começava a tomar força, ele apareceu à porta do quarto com um sorriso discreto. "Vem comigo", disse ele. Vitória franziu o senho. "Para onde?" "Quero te mostrar uma coisa." Ela não questionou muito. Havia aprendido que, com Guilherme, tudo tinha um sentido, mesmo que ele não explicasse. Os dois caminharam pela fazenda, passando pela horta, pelo curral e pela estrada estreita que levava aos milharais. As folhas altas do milho balançavam com o vento, formando um túnel verde que parecia proteger quem passava por ali. Vitória ficou surpresa. "Eu nunca tinha visto um lugar assim. É bonito."
Disso eu vou me lembrar. Guilherme olhou para ela. Esse é meu canto preferido. Quando eu quero pensar, venho para cá. Eles caminharam mais alguns metros e pararam num ponto onde o milho estava mais alto, formando sombra. Guilherme encostou-se a um tronco velho e cruzou os braços. Vitória, eu sei que você está tentando seguir em frente, mas uma ferida mal curada machuca depois. Ela segurou o próprio braço, sem perceber. Eu sei, mas não quero falar mais da dor. Eu não quero falar da dor, corrigiu ele. Quero falar da verdade. Vitória ergueu os olhos. Da verdade? Guilherme assentiu. A verdade sobre quem você é, não sobre o que disseram. Você precisa lembrar da sua identidade, não da marca que te colocaram. Ela desviou o olhar, mexendo nas folhas do milho, como se procurasse encoragem no movimento. E se ninguém acreditar na verdade? Eu acredito, respondeu ele firme. E às vezes, acreditar em você mesmo começa quando uma única pessoa acredita antes. Vitória respirou fundo. Os olhos dela começaram a brilhar, não de tristeza, mas de algo renascendo. Eu sinto que, quando estou com você, Guilherme, eu volto a ser um pouco da mulher que eu era antes de tudo. E quem era essa mulher? Perguntou ele com voz baixa. Vitória pensou um instante. Eu era alguém que sonhava, que tinha planos, que acreditava que o bem voltava pra gente. E por que acha que não volta mais? Porque me arrancaram isso. Guilherme deu um passo à frente. Talvez te arrancaram, mas não destruíram. Eu vejo isso nos seus olhos. Tem força aí dentro. Uma força que a Alvorada do Sul não conseguiu apagar. Ela riu baixinho, balançando a cabeça. Você fala como se me conhecesse há anos. E você fala como se não soubesse que a dor aproxima as pessoas muito mais rápido do que o tempo. Vitória ficou em silêncio. Ele estava certo, muito certo. O vento soprou mais forte, levantando partículas de poeira dourada ao redor deles. Era como se a natureza tivesse decidido ouvir a conversa. Vitória então se virou de frente, encarando Guilherme. Eu ainda tenho medo. Do quê? Deles, da cidade, do que podem inventar de novo. Então escuta uma coisa, Vitória, disse ele com voz firme, segura, quase possessiva, porém suave. Enquanto estiver nesta fazenda, ninguém toca em você, ninguém encosta um dedo, e se tentarem, vão ter que passar por mim. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. E não era medo, era algo que ela não sentia há muito tempo. Alívio. Obrigada, sussurrou. Guilherme aproximou-se mais um pouco. Não me agradeça por isso. Eu não estou fazendo por obrigação, estou fazendo porque quero. Porque você merece ser protegida, Vitória. Não pelo que sofreu, mas pelo que você é. Ela engoliu em seco, surpresa pela sinceridade da fala dele. Guilherme? E o que eu sou? Perguntou com uma vulnerabilidade que quase o desmontou. Ele respondeu com simplicidade, olhando direto nos olhos dela. Você é uma mulher boa, e ninguém vai tirar isso de você. Vitória desviou os olhos antes que lágrimas caíssem. Eu achava que o mundo não tinha mais gente como você. Guilherme respirou fundo, tentando controlar a emoção que sentia crescer dentro do peito. E eu achava que o mundo não tinha mais gente como você. Eles ficaram ali, trocando um silêncio cheio de significados. Um silêncio que parecia costurar, ponto a ponto, as partes rasgadas da alma dos dois. Aquela conversa seria o início de uma mudança profunda. Não só no coração de Vitória, mas também no de Guilherme. O milharal, testemunha muda daquele momento, guardaria para sempre o segredo do que nasceu ali. O começo de algo que nem os dois ousavam nomear, mas que já estava crescendo. E você, acredita que a moça merece justiça? Coloque nos comentários, justiça por Vitória. Os dias corriam e carregados de emoções novas na fazenda Raio das Águas. Cada amanhecer trazia mais cor ao rosto de Vitória. E cada passo que ela dava fora do quarto parecia um pedaço da vida retornando aos poucos. O vento soprava mais leve e o sol, antes tão cruel naquele vilarejo, agora lhe trazia calor. Não de dor, mas de renascimento. Apesar disso,
Nem tudo dentro dela estava restaurado. O coração ainda guardava sombras do que tinha vivido e Guilherme sabia disso. Ele percebia nos olhos dela quando a lembrança vinha, quando o pensamento travava, quando o medo se infiltrava sem pedir permissão. Talvez fosse essa sensibilidade dele que fazia Vitória confiar tanto e tão rápido. Certa tarde, Vitória estava sentada na varanda, costurando um pedaço de tecido que Dona Olívia lhe dera. Era um vestido antigo, precisando de reparo, e aquilo a mantinha concentrada, ocupando a mente enquanto o dia passava. Foi então que ouviu passos conhecidos subindo a escada da varanda. Guilherme surgia com o rosto suado, sem chapéu, camisa aberta e poeira do trabalho grudada na pele. "Está ficando bom esse vestido aí", comentou ele, apoiando o antebraço no batente. Vitória sorriu. "Eu precisava fazer alguma coisa. Não aguento mais só ficar pensando." Guilherme puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. "Pensar demais pesa, né? Às vezes mais do que a dor física." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, até que o som de cascos começou a se aproximar pelo caminho principal da fazenda. Guilherme ergueu o olhar. "Não estou esperando ninguém", disse ele desconfiado. Vitória se ajeitou na cadeira, observando o cavaleiro que se aproximava. Quando ele chegou mais perto, ela levou a mão ao peito, surpresa. "Eu conheço aquele homem. É o seu Arnaldo." "Quem é ele?" perguntou Guilherme, já em alerta. "Amigo do meu pai, quase um tio de consideração. Ele era muito próximo da nossa família." O cavaleiro parou diante da varanda. Desceu do cavalo com certa dificuldade, como se os anos tivessem pesado nos joelhos. Ele ajeitou o chapéu, olhou para os dois e disse com voz firme: "Vitória, graças ao céu, menina. Quando me disseram o que tinha acontecido, achei que não fosse te ver nunca mais." Vitória levantou-se, indo até ele com passos hesitantes. "Seu Arnaldo, eu achei que o senhor estivesse longe. Achei que eu deveria ter estado, mas não tive coragem de ir sem resolver uma última coisa." Guilherme observava em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Vitória segurou o braço do velho com carinho. "Entre, por favor. Está calor demais para ficar aí fora." O homem entrou na varanda, mas se manteve de pé, como se estivesse ali por algo urgente. "Vitória", começou ele com a voz embargando, "eu vim cumprir a última vontade do seu pai." O coração dela quase parou. "Meu pai? O que o senhor quer dizer com isso?" O velho respirou fundo, apoiando-se no corrimão. "Antes de morrer, ele me pediu para guardar algo para você. Algo que só deveria ser entregue quando você estivesse forte o suficiente para ouvir, e eu acho que esse momento chegou." Vitória olhou para Guilherme, que se levantou imediatamente. "Se quiser, posso ficar", disse ele. Ela assentiu com um leve sorriso. "Quero que fique. Minha vida foi salva mais de uma vez nessa casa." Seu Arnaldo abriu a sacola de couro que carregava e tirou um embrulho envelhecido, amarrado com um laço simples. O papel estava desgastado pelo tempo. "Seu pai deixou isso para você, Vitória." Ela segurou o pacote com as mãos trêmulas. O que tem aqui dentro?" "Algo que muda tudo", respondeu o velho. "Mas leia você mesma." Guilherme colocou a mão no ombro dela, oferecendo apoio sem dizer uma palavra. Vitória respirou fundo e desfez o laço. Ao abrir o embrulho, encontrou 2 objetos: uma carta, escrita pelo pai, e um documento dobrado várias vezes. Vitória começou pela carta. A voz dela falhava conforme lia em silêncio, mas algumas lágrimas escorriam antes mesmo que ela terminasse. Guilherme, atento, perguntou suavemente: "O que ele disse?" Vitória passou a mão pelas lágrimas, tentando se recompor. "Meu pai, antes de morrer, comprou umas terras boas. Ele dizia que era para me dar um futuro melhor, mas eu nunca soube disso. Achei que nunca tivemos dinheiro para uma coisa assim." Seu Arnaldo se aproximou. "Ele escondeu para te proteger. Tinha medo de que alguém tentasse tomar. Por isso me pediu para guardar os documentos." Com mãos trêmulas, Vitória abriu o papel dobrado. Era um documento de posse,
Um terreno grande, com nome, registro e, melhor, no nome dela. Rancho da Boa Esperança. Leu Vitória em voz alta. Aquele lugar existe? Perguntou surpresa. Seu Arnaldo assentiu. Existe. Está abandonado, mas ainda lá. O futuro que seu pai sonhou para você não acabou, minha filha. Vitória encostou-se na mesa emocionada. Aquela revelação atingiu-a como um abraço vindo do passado. Uma força que reacendia tudo que ela acreditava ter perdido. Guilherme deu um passo à frente. Vitória. Isso é grande, é um recomeço. Ela levantou o olhar para ele e dentro daqueles olhos castanhos havia algo novo. Esperança. Esperança verdadeira, profunda, quase dolorosa de tão inesperada. Eu não sei o que pensar, disse ela, tentando segurar o choro. Então não pensa agora, respondeu Guilherme. Só sente. Sente que seu pai acreditou em você. Acreditou tanto que te deixou uma segunda chance. Vitória abraçou o documento contra o peito, como se segurasse o próprio coração. Seu Arnaldo colocou a mão no ombro dela. Eu devia ter entregue antes, mas seu pai pediu. Disse que você só estaria pronta quando tivesse passado pelo pior. Vitória soluçou. Eu já passei pelo pior, seu Arnaldo. Eu sei, filha, mas agora, o que você faz com esse recomeço é escolha sua. Vitória olhou para Guilherme. Guilherme olhou para ela. E naquele olhar havia uma promessa muda. O passado dela tinha sido roubado, mas o futuro ainda podia ser construído. E seria. Naquele dia, ao pé dos milharais e da varanda velha, nascia uma nova força dentro dela. Uma força que mudaria o destino dos dois muito em breve. A descoberta do Rancho da Boa Esperança mudou algo profundo dentro de Vitória. Não foi só a ideia de ter uma terra, um lugar, um recomeço. Foi o fato de saber que, mesmo doente, mesmo à beira da morte, o pai ainda acreditava que o futuro dela valia o esforço. Aquilo reacendeu dentro dela uma chama que a humilhação pública quase havia apagado. Naquela noite, o céu estava claro, pontilhado de estrelas, e o vento soprava mais frio. A fazenda silenciava aos poucos, mas o coração de Vitória não conseguia acompanhar esse silêncio. Ela andava de um lado para o outro na varanda, segurando o documento do rancho nas mãos, como se o papel pudesse lhe dar coragem. Guilherme saiu da sala principal e a encontrou ali, perdida nos próprios pensamentos. Não vai dormir? Perguntou ele, encostando-se no batente da porta. Vitória respirou fundo antes de responder. Eu tentei, mas minha cabeça não... Para, é muita coisa acontecendo de uma vez só. Ele se aproximou, caminhando devagar até ficar ao lado dela. É o rancho, não é? É também, disse ela, olhando para o escuro lá fora. Mas não é só isso. Não adianta ter um futuro com o nome manchado. Não adianta ter terra se, onde eu passar, vão apontar o dedo e dizer, lá vai a adúltera. Guilherme a observou em silêncio por alguns segundos. Você está pensando em voltar para a Alvorada do Sul, afirmou, mais do que perguntou. Vitória virou o rosto na direção dele. Estou, não hoje, nem amanhã, mas eu sei que esse dia vai chegar. Eu não quero viver me escondendo. Não quero que a lembrança que fica de mim seja aquela cena na praça. Eu quero limpar meu nome, Guilherme. Ele cruzou os braços como se tentasse segurar uma preocupação que já começava a crescer. Você sabe que vai ser difícil. Eles não vão admitir fácil que erraram. Eu sei, respondeu ela, mas eu também sei que não posso passar o resto da vida com medo. Se eu aceitar, essa marca é como se estivesse concordando com ela. E eu não sou o que disseram que sou. O silêncio entre eles se encheu de significados. O vento mexia nos cabelos de Vitória, e a luz fraca do lampião desenhava o rosto dela com um misto de fragilidade e firmeza. Vitória, disse Guilherme por fim, se você decidir voltar, eu vou com você. Ela arregalou os olhos. Não, Guilherme. Já se envolveu demais. Não quero que se prejudique por minha causa. Eu não estou pedindo sua permissão para me importar, respondeu ele num tom calmo, porém definitivo. Eu fiz uma escolha quando cortei aquelas cordas na praça e vou até o fim com essa escolha.
Vitória sentiu as palavras baterem fundo, como sempre acontecia quando ele falava com aquela sinceridade direta. Tem certeza? Perguntou ainda hesitante. Mais certeza do que já tive de muita coisa na vida. Ela apertou o documento contra o peito. Eu tenho medo, Guilherme. Eu também tenho, confessou ele. Mas a diferença é, ou a gente deixa o medo mandar, ou a gente aprende a andar com ele do lado. Vitória sorriu de leve, com os olhos marejados. Você fala bonito, sabe? Não, eu só falo o que sinto. E o que eu sinto é que você não merece passar o resto da vida carregando um rótulo que não é seu. Nos dias que se seguiram, o assunto voltou várias vezes. Vitória, antes tão acuada, começou a falar mais sobre o que sonhava. Não se tratava apenas de provar algo aos outros, mas de se provar a si mesma que ainda tinha direito de existir de cabeça erguida. Um fim de tarde, sentados à mesa da cozinha, enquanto Dona Olívia mexia uma panela no fogão a lenha, Vitória tocou novamente no assunto. Guilherme, eu estive pensando, se eu não voltar à cidade, eles vão achar que fugimos porque eu era culpada. Se eu ficar escondida aqui, é como se aceitasse o julgamento. Ele tomou um gole de café, apoiando o copo devagar. Concordo, mas voltar sem preparo também é perigoso. Precisamos de mais do que coragem. Precisamos de verdade e prova. Vitória olhou para ele curiosa. Como assim? Eu quero saber quem começou o boato. Quero entender exatamente o que foi dito. Quem espalhou, quem lucrou com a sua desgraça. Quando entrarmos naquela cidade de novo, eu quero entrar sabendo onde estou pisando. Vitória sentiu uma mistura de medo e alívio. Você acha que consegue isso? Guilherme fitou a mesa por um segundo e depois levantou o olhar. Acho não. Eu vou conseguir. Foi então que seu Arnaldo, que ainda permanecia alguns dias, hospedado na fazenda, entrou na conversa, puxando uma cadeira para se sentar. Posso dizer uma coisa? Perguntou. Claro, responderam os dois ao mesmo tempo. Quando seu pai ainda vivia, Vitória, ele comentava comigo que havia gente incomodada com a honestidade dele. Ele dizia, Arnaldo, tem homem nessa cidade que prefere uma mentira que o favorece do que uma verdade que o confronta. Eu não duvido que o mesmo homem que perseguiu seu pai na vida esteja por trás do que fizeram com você. Guilherme franziu o senho. E esse homem tem nome? Seu Arnaldo respirou fundo. Tem, e vocês sabem qual é. Mas ele é poderoso, e enquanto ele mandar na palavra, a cidade obedece. Vitória fechou os olhos por um instante. Ela sabia de quem ele estava falando. Todos sabiam. Mas dizer o nome em voz alta parecia, por enquanto, algo pesado demais. Então é isso, concluiu Guilherme. Primeiro, descobrimos o fio certo desse novelo de mentira. Depois, voltamos à cidade. Vitória olhou para ele com uma firmeza nova. Eu quero estar lá quando isso acontecer. Não quero que ninguém fale por mim. Dessa vez, eu quero ser ouvida. Os dias passaram e a decisão foi se solidificando. Vitória começou a se preparar, não só fisicamente, mas por dentro. Os braços já não doíam tanto, as marcas iam desbotando, mas as lembranças continuavam vivas, só que agora, acompanhadas de uma vontade ainda maior de virar essa página. Na manhã do retorno, o céu amanheceu pesado, como se também pressentisse o que estava por vir. Vitória se vestiu com um vestido simples, porém alinhado, o cabelo preso para trás, o olhar firme. Guilherme apareceu no terreiro arrumando a sela do cavalo. Estava de camisa clara, aberta no peito, chapéu firme na cabeça. Bento veio se aproximando preocupado. Patrão, o senhor tem mesmo certeza disso? Tenho, mais do que nunca, respondeu Guilherme. Vitória caminhou até o cavalo, respirou fundo e disse, não estou voltando como condenada. Estou voltando como alguém que quer o direito de viver em paz. Guilherme estendeu a mão para ajudá-la a montar. É assim que eles vão te ver, porque é assim que você é. Os dois subiram no cavalo, ela à frente, ele logo atrás, segurando as rédeas. Seu Arnaldo da varanda observava com olhos cheios. Seu pai estaria orgulhoso de você, Vitória, disse ele.
Ela virou o rosto, emocionada. Tomara que eu consiga honrar o que ele acreditou. E assim, sob o olhar atento dos poucos que sabiam a verdade, o fazendeiro solitário e a mulher, injustiçada, partiram em direção à mesma cidade que havia tentado destruí-la. Dessa vez, porém, ela não voltava pendurada num tronco. Voltava de cabeça erguida, e não mais sozinha. Agora sim, a história caminhava a passos largos para o dia em que a verdade seria colocada diante de todos, custasse o que custasse. E me diz uma coisa, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história de época assim, cheia de emoção, reviravolta e romance, que eu tenho certeza que você vai amar. A viagem até Alvorada do Sul parecia mais longa do que da primeira vez. Talvez porque, naquela manhã, cada passo do cavalo trazia lembranças amargas para Vitória. Ela podia sentir o coração acelerado, as mãos suando e a respiração ficando curta sempre que a estrada fazia uma curva que revelava, lá adiante, os contornos da cidade onde ela quase perdeu a vida e a dignidade. Guilherme percebeu cada mudança no corpo dela, cada tensão em seus ombros. Se quiser voltar, ainda dá tempo, disse ele com voz baixa. Vitória balançou a cabeça. Não, se eu voltar agora, nunca mais levanto a cabeça. Ele sorriu de leve, orgulhoso, mas sabia que aquele sorriso era para dar força, porque o que esperava por eles não era simples. Quando atravessaram o portão principal da cidade, as pessoas começaram a notar. Os murmúrios surgiram como o zunido de abelhas. Olhares tortos, caras desconfiadas, mãos segurando crianças pelo braço para tirá-las da frente. Alguns homens franziram o senho, outras mulheres cochicharam entre si. Vitória sentia cada olhar como uma picada. Mas Guilherme, ao seu lado, parecia um escudo. O juiz, ao saber que os dois tinham retornado, ordenou que fossem levados à praça central. Se eles querem esclarecimentos, então que falem diante de todos, determinou ele. E assim, ao meio-dia, a praça, a mesma praça onde Vitória tinha sido exposta, estava cheia novamente. Mas dessa vez não havia cordas, não havia tronco, não havia humilhação, havia confronto. Vitória e Guilherme desceram do cavalo. Ele segurou firme a mão dela ao notar que os dedos tremiam. Estou aqui, disse ele, para que só ela ouvisse. Eu sei, respondeu Vitória com a voz embargada. O juiz, com sua postura orgulhosa, ajeitou o casaco e começou. Vitória, você volta aqui depois de desonrar a moral desta cidade. Diz que quer limpar seu nome, então fale, estamos ouvindo. Aquela frase, estamos ouvindo, soou como uma afronta, porque, quando ela mais precisou, ninguém ouviu. Vitória deu um passo à frente. Eu neguei a acusação antes. Neguei enquanto me arrastavam. Neguei enquanto me penduravam, mas ninguém se importou. Hoje, eu falo novamente, só que com algo que vocês nunca me deram, a chance de ser ouvida. O murmúrio da praça aumentou. Vitória prosseguiu. Eu não cometi adultério. Nunca. A acusação surgiu quando eu rejeitei o pedido insistente de um homem poderoso desta cidade. Um homem que não aceita um não. Alguns olhares começaram a se cruzar. Outras pessoas sentiram um frio na espinha, como se já soubessem o nome. O juiz levantou a mão. Está acusando alguém sem prova? Vitória respirou fundo. Estou dizendo a verdade. A mesma que foi ignorada quando fizeram comigo o que fizeram. Foi então que Guilherme avançou para o centro da praça. Seu olhar firme calou até os mais falantes. Eu quero prova, juiz, disse ele. Prova de que essa mulher fez o que vocês dizem. O juiz hesitou, engolindo seco. A palavra da cidade inteira não serve, interrompeu Guilherme. Eu quero fatos. Viu? Quem ouviu? Quem assinou um documento? Quem registrou? Quem testemunhou? Se alguém tiver coragem, fale agora. A praça ficou em absoluto silêncio, até que um homem se remexeu entre a multidão. Um jovem, magro, nervoso. Chamava-se Samuel, conhecido por ser facilmente intimidável. Ele ergueu a mão com a voz trêmula.
Eu ouvi conversa no armazém. O tal adultério nunca aconteceu. Foi invenção, sim. Eu vi o Sr. Lourenço falando que ia arruinar a vida dela porque ela não quis casar com ele. Um burburinho forte explodiu. As pessoas começaram a olhar para Lourenço, que estava no meio da praça, empalidecendo como quem perde o chão. Vitória sentiu as pernas bambearem. Lourenço, murmurou ela. Era exatamente quem ela temia. Lourenço tentou se defender. Esse moleque está mentindo. Vitória me provocava. Ela queria atenção. Vitória recuou um passo, chocada. Eu nunca fiz nada disso. Eu só disse não. Guilherme avançou, furioso. Então arruinou a vida dela porque não aguentou ser rejeitado. A população, antes fria e distante, começou a reavaliar suas próprias atitudes. Murmúrios de vergonha surgiam. Mulheres cochichavam indignadas. Homens coçavam a nuca, constrangidos. O juiz, percebendo que perdera o controle da narrativa, tentou conter a situação. Silêncio. Precisamos organizar isso. Mas era tarde. O povo começava a acordar para a injustiça cometida. Foi então que seu Arnaldo, que havia chegado discretamente à praça, ergueu a voz. Eu conheci o pai de Vitória. Conheci sua dignidade e conheço essa moça desde pequena. Ela nunca deu motivo para desconfiança. Vocês condenaram uma inocente sem ouvir, sem provar, sem pensar. A praça se calou. Todos começaram a sentir o peso da vergonha coletiva. Vitória fechou os olhos, emocionada. Guilherme segurou sua mão e murmurou. Acabou. Acabou para eles. Agora a verdade está aqui. O juiz pigarreou, tentando recuperar a autoridade. Diante das novas informações e da falta de provas, declaro que a acusação anterior não tem validade. Vitória está livre de qualquer culpa. Vitória abriu os olhos. Livre. A palavra parecia estranha, quase impossível. Ela olhou ao redor, vendo rostos que antes a julgavam agora abaixarem a cabeça, envergonhados. E um peso enorme saiu de seus ombros, um peso que havia marcado seus dias, suas noites, seus sonhos, sua vida. Mas o momento mais inesperado ainda estava por vir. Guilherme aproximou-se dela e, diante de toda a cidade que antes a condenou, falou baixo, porém firme. Você não está mais sozinha, Vitória. Nunca mais. E naquele instante, a vida dela se dividiu em duas partes. O antes, marcado pela dor, pela injustiça, pela solidão, e o depois, marcado pela verdade, pela força e por ele. A praça que um dia foi o cenário de sua humilhação, agora testemunhava sua libertação. E a história, como o destino gosta de fazer às vezes, começava a virar de um jeito que ninguém ali imaginaria. A praça, aos poucos, foi se esvaziando, como se a vergonha tivesse peso e obrigasse as pessoas a voltarem para dentro de casa, de cabeça baixa. O som dos passos, antes apressados para ver a condenação, agora era arrastado, lento, quase arrependido. O sol começava a descer no céu, lançando um tom alaranjado sobre as paredes gastas da cidade de Alvorada do Sul. Vitória continuava parada no centro da praça, como se ainda precisasse convencer o próprio coração de que aquilo era real. Pela primeira vez, ninguém a chamava de adúltera. Ninguém ria, ninguém apontava. O silêncio da cidade naquele momento era o maior pedido de desculpas que ela poderia receber, ainda que ninguém tivesse coragem de verbalizar. Guilherme aproximou-se dela devagar. Vitória, acabou. Eles ouviram. Eles sabem. Ela olhou ao redor, olhos marejados. Acabou, mas ainda dói lembrar. Não é uma frase do juiz que vai apagar o que eu senti naquele tronco. Guilherme assentiu, compreendendo. Não apaga, mas transforma. Hoje você volta não como vítima, mas como alguém que venceu. Ela respirou fundo, tentando engolir o choro. Eu achei que nunca ia ouvir isso. Seu Arnaldo, que estava um pouco mais atrás, aproximou-se com cuidado. Minha filha, seu pai, onde quer que esteja, deve estar com o peito cheio de orgulho agora. Vitória virou-se para ele, segurando as mãos do homem com força. Seu Arnaldo,
Eu queria tanto que ele tivesse visto isso, que tivesse visto que eu não ia ser destruída pela maldade deles. O velho tocou o ombro dela. Ele previu que você era mais forte do que imaginava. É por isso que deixou algo para você, não só terra, mas um caminho. Guilherme então entrou no assunto que até ali estava guardado num canto do peito de todos eles. Vitória, agora que seu nome está limpo perante essa cidade, o Rancho da Boa Esperança já não é só um papel nas suas mãos. Ele é uma possibilidade real. Ela o encarou, segurando o documento contra o peito. Você acha mesmo que eu posso recomeçar lá? Eu não acho, Vitória. Respondeu Guilherme firme. Eu tenho certeza. E mais, você não precisa recomeçar sozinha. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de dor, mas de emoção. Você fala como se já tivesse decidido seu lugar nessa história. Ele respirou fundo, como se carregasse algo importante há tempos, e enfim, tivesse chegado a hora de dizer: desde o dia em que te vi naquele tronco, Vitória, eu sabia que meu caminho não ia ser mais o mesmo. Eu só não entendia ainda o quanto. Ela o observou com atenção, coração acelerado. E agora você entende? Guilherme deu um meio sorriso triste e bonito ao mesmo tempo. Entendo que, antes de você, eu só existia, trabalhando, respirando, passando os dias. Depois de você, eu comecei a viver de verdade. Vitória sentiu um calor subir do peito ao rosto. Guilherme, Ela tentou falar, mas as palavras travaram. Talvez porque, no fundo, o coração dela já vinha dizendo isso em silêncio há dias, sem coragem de se ouvir em voz alta. Seu Arnaldo, percebendo que aquele momento não era para terceiros, recuou alguns passos. Eu vou indo na frente para o meu rancho. Depois volto para conversar mais com vocês. Essa parte da conversa aqui não é para velho intrometer, disse com um sorriso discreto. Quando ficaram quase sozinhos na praça, os dois caminharam até um banco de madeira gasto pelo tempo, próximo a uma árvore antiga. Vitória sentou-se devagar. Guilherme sentou-se ao lado. Eu não sei por onde recomeçar, Guilherme, disse ela, encarando as próprias mãos. Tenho uma terra, mas não sei administrar. Tenho um nome limpo, mas ainda tenho medo do olhar das pessoas. Tenho um futuro, mas não sei andar sozinha até ele. Você não precisa saber tudo de uma vez, respondeu ele. Nem andar sozinha. Ela ergueu o rosto encarando-o. E você? O que vai fazer? Vai voltar para sua fazenda, seguir sua vida, fingir que nada disso aconteceu? Ele soltou um riso curto, sem humor. Eu não consigo mais imaginar minha vida fingindo que você não existe. Vitória engoliu em seco. Eu não queria te prender a nada. Você já fez mais por mim do que qualquer pessoa na vida inteira. Guilherme virou-se totalmente para ela. Vitória, escuta bem. Eu não me sinto preso. Eu me sinto finalmente ligado a algo que faz sentido. Minha fazenda, meu trabalho, minha solidão, tudo isso de repente ficou pequeno perto do que eu sinto quando penso em você livre. Você viva. Você recomeçando. Ela ficou sem reação por alguns segundos. Então, com voz baixa, confessou. Eu tinha medo que depois que tudo isso passasse, eu fosse só uma lembrança difícil na sua vida, um peso, uma fase, um problema que você resolveu carregar e depois deixaria para trás. Guilherme balançou a cabeça, negando com firmeza. Você nunca foi peso. Você foi a única coisa que me fez enxergar que a minha vida podia significar algo além de cuidar de terra e gado. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar uma ponte invisível. Vitória, o Rancho da Boa Esperança é seu. Foi o presente que seu pai deixou, mas eu queria, se você permitir, que ele fosse também o lugar onde eu pudesse construir algo ao seu lado, não só como protetor, mas como homem que escolheu você. Os olhos dela se encheram de lágrimas mais uma vez. Você está me pedindo para caminhar com você? Estou te pedindo, respondeu ele com serenidade, para deixar eu fazer parte da sua nova história. Vitória demorou alguns segundos para responder. O coração batia rápido demais. Tudo que tinha vivido, tudo
que tinha sofrido, tudo que tinha perdido, parecia agora se alinhar para trazê-la até aquele instante. Eu sempre achei que o que me restava era sobreviver, disse ela emocionada. Nunca imaginei que um dia eu poderia voltar a falar em felicidade. Mas quando estou ao seu lado, eu sinto que talvez ainda seja possível. Ela respirou fundo, como se tomasse coragem de um poço bem fundo dentro do peito. Eu não sei como vai ser o amanhã. Não sei se vou saber tocar esse rancho, se vou errar, se vou cair de novo. Mas, se for para construir esse caminho com alguém, eu quero que seja com você, Guilherme. Ele fechou os olhos por um instante, dominado por uma emoção que há muito tempo não permitia sentir. Quando os abriu, havia um brilho novo ali. Então, Vitória, o rancho da Boa Esperança não vai ser apenas uma herança, vai ser nosso recomeço. Ela sorriu, um sorriso ainda molhado de lágrimas, mas agora cheio de vida. Aquele dia não terminou com festa, nem com música, nem com fogos. Terminou de uma forma muito mais profunda, com duas almas machucadas, decidindo pela primeira vez caminhar lado a lado. Não porque precisavam, mas porque queriam. E enquanto o sol se escondia atrás das casas simples de Alvorada do Sul, uma certeza silenciosa se instalava. O que o pai de Vitória deixou escrito num papel, o destino estava escrevendo no coração dela e de Guilherme. Uma recompensa que não era só terra, era amor, era parceria, era uma nova história surgindo onde todos juravam que só existia fim. E me conta, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Então deixa nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias assim para vocês. Os dias seguintes ao retorno de Alvorada do Sul foram diferentes de tudo que Vitória já tinha vivido. Não havia mais murmúrio às suas costas, nem dedos apontados. Havia olhares curiosos, alguns envergonhados, outros até respeitosos. A cidade que um dia se reuniu para vê-la pendurada como adúltera, agora cochichava. Aquela moça, a que foi injustiçada. Dizem que é dona de um rancho grande e que o tal fazendeiro Arantes está do lado dela até o fim. Mas para Vitória, mais importante do que o que diziam era o que ela sentia. Pela primeira vez, o passado não aprendia mais. Ele ainda doía, ainda deixava marcas, mas não mandava mais na vida dela. Poucos dias depois do veredito, Vitória, Guilherme e seu Arnaldo seguiram em direção ao rancho da Boa Esperança. O caminho era um pouco afastado, cortando campos, pequenas elevações e trechos de mata rala. O céu estava claro e um vento morno soprava, como se a própria natureza estivesse abrindo caminho para aquele recomeço. Quando chegaram, o coração de Vitória disparou. À frente deles, erguiam-se cercas velhas, um curral abandonado, uma casa simples de madeira, com telhado gasto e janelas fechadas havia anos. O mato alto tomava conta de alguns cantos, mas, por trás de tudo aquilo, havia algo de bonito. Era um lugar com alma, um lugar que parecia esperar por alguém. É aqui, murmurou Vitória descendo do cavalo. Meu pai queria que eu vivesse aqui. Seu Arnaldo assentiu emocionado. Ele falava desse rancho como se estivesse desenhando um sonho. Boa Esperança não foi nome à toa. Guilherme caminhou alguns passos adiante, avaliando o lugar com o olhar de homem acostumado à lida. Tocou na madeira do alpendre, sentiu a estrutura, observou o terreno. Tem trabalho para uma vida inteira, comentou. Mas tem potencial para ser um lugar lindo. Vitória deu alguns passos, entrando na casa pela primeira vez. O cheiro de madeira antiga, misturado a pó e lembrança, tomou o ar. Havia poucos móveis cobertos por panos velhos. Uma mesa, algumas cadeiras, um armário. Ela tocou tudo com cuidado, como se estivesse acordando um lugar que dormia. Eu consigo ver meu pai aqui, disse ela com a voz embargada. Consigo ver ele mexendo nesses móveis, rindo, me chamando para ajudar.
Guilherme entrou atrás dela, encostando-se no batente da porta. Consigo ver você aqui, andando de um lado para o outro, mandando em tudo. Ela riu entre lágrimas. Você acha mesmo que eu dou conta disso? Eu não acho que você dá conta, respondeu ele sério. Eu sei que você dá, mas isso não quer dizer que precise fazer sozinha. Vitória respirou fundo. Por alguns instantes, ficou em silêncio, como se lutasse com algo dentro de si. Guilherme, eu preciso ser honesta com você. Ele ficou atento. Fala, eu tenho medo de me apoiar demais em você, confessou. Tenho medo de um dia olhar em volta e perceber que eu só troquei um tipo de dependência por outro. Antes, eu dependia da aprovação da cidade. Agora, tenho medo de depender demais de você. As palavras dela o pegaram em cheio, mas não como acusação, e sim como verdade. Ele se aproximou até ficar bem diante dela. Vitória, você não me deve nada. Não precisa ficar comigo por gratidão, nem por costume, nem por medo de ficar sozinha. Eu quero que você fique se isso fizer sentido para você. Eu quero que escolha. Mas é isso que me assusta, disse ela, com os olhos marejados. Porque, se eu for sincera comigo mesma, eu não quero imaginar esse lugar sem você. Houve um silêncio carregado, onde os dois se encararam de um jeito que dizia mais do que qualquer declaração pronta. Então escuta o que eu vou te dizer agora, começou Guilherme com calma, mas com o peito cheio. Se você decidir tocar esse rancho sozinha, eu vou te respeitar. Vou te ajudar no que precisar, de longe ou de perto. Mas, se você decidir que quer caminhar comigo, eu não vou dar meio passo, eu vou inteiro. Vou colocar minhas mãos, minhas forças, meus dias e meu coração aqui, ao seu lado. Vitória sentiu o chão sumir por um instante. Você fala como se... Ela começou, mas ele completou. Como um homem que ama. É isso. Eu amo você, Vitória. Não por pena, não por história triste, não por tudo que você já sofreu, mas por quem você é. Por como enfrenta o que viveu. Por como olha para esse rancho como se pudesse reconstruir a si mesma junto com ele. Ela ficou imóvel, as lágrimas silenciosas descendo. Eu não tive coragem de dizer antes, continuou ele. Primeiro porque você estava machucada demais. Depois porque eu não queria que confundisse amor com dívida. Mas agora você está de pé, sabe quem é, sabe o que quer. Então eu posso dizer sem medo, se você me quiser ao seu lado, eu fico. Eu largo a ideia de ser apenas o fazendeiro solitário da Raio das Águas e passo a ser o homem que divide a vida. Com você aqui na Boa Esperança. Vitória abriu a boca para responder, mas a emoção apertou sua garganta. Ela virou o rosto, tentando respirar, passando a mão pelos olhos. Você não sabe há quanto tempo, murmurou. Há quanto tempo eu achei que não seria amada de verdade, que ninguém olharia para mim e veria mais do que uma acusação, uma vergonha, um fardo. Ela se virou novamente para ele, encarando-o de frente. Guilherme, nos seus olhos, eu nunca fui isso. Nunca fui vergonha. Nunca fui... Marca, nos seus olhos, eu fui gente. Ele engoliu em seco. É assim que você é. Só gente que não presta vê o contrário. Então, finalmente, Vitória deu o passo que faltava. Deixou o documento do rancho sobre a mesa e avançou até ele. Parou tão perto que conseguia sentir a respiração dele, o calor da pele, o cheiro de terra e suor que já lhe era familiar. Eu também te amo, disse enfim. Não sei quando começou. Se foi quando você cortou aquelas cordas, se foi naquela noite em que ficou do meu lado enquanto eu delirava de febre, se foi no milharal, ou quando você disse que acreditava em mim antes de todo mundo. Só sei que... Quando penso no meu futuro, eu não consigo mais me ver sozinha. Eu me vejo aqui, e vejo você aqui comigo. Guilherme fechou os olhos por um instante, como se quisesse guardar aquela frase para sempre dentro de si. Então decide, Vitória, sussurrou ele. Você quer que eu fique? Ela deu um pequeno sorriso, cheio de lágrimas, mas muito firme. Eu não só quero que você fique,
Como quero que esse rancho seja o lugar onde a gente constrói tudo do zero. Nossas rotinas, nossos dias, nossa família, nossa história. Não como salvador e salva, mas como dois sobreviventes que escolheram viver juntos. As palavras dela pareciam o encaixe perfeito naquilo que o coração dele esperava ouvir, mesmo sem admitir. Guilherme se aproximou um pouco mais. Então eu fico, não porque preciso, mas porque escolho você, escolho esse lugar, escolho essa vida ao seu lado. E ali, no meio daquela casa empoeirada que começava a ganhar vida outra vez, os dois se abraçaram com uma força que não era apenas de romance. Era de alívio, de cura, de encontro. Alguns segundos depois, Guilherme segurou o rosto dela com delicadeza e a beijou. Um beijo sem pressa, sem desespero, sem urgência. Um beijo maduro, consciente de quem sabe o preço que pagou para chegar até ali. Vitória sentiu naquele toque todos os nãos que recebeu da vida sendo transformados em um grande sim. Sim para o amor. Sim para o recomeço. Sim para aquele homem que viu além da placa de adúltera e enxergou a mulher inteira que ela era. Do lado de fora, seu Arnaldo, que observava discretamente pela janela, sorriu sozinho. "Pois é, Elias", murmurou, como se falasse com o pai de Vitória. "Sua menina não só sobreviveu, como encontrou alguém que enxerga nela o que você sempre viu. Pode descansar em paz." O vento soprou mais forte, fazendo as árvores ao redor do rancho balançarem, como se a própria Boa Esperança estivesse, enfim, despertando. A partir daquele dia, nada mais entre eles era só acaso. Foi escolha. Dois corações feridos, duas histórias marcadas por injustiça, que mesmo com medo, decidiram ficar, um com o outro. E naquele velho rancho, entre tábuas gastas, janelas abertas e cheiro de início, começava de fato a vida nova que ninguém, além deles dois, acreditava que ainda fosse possível. O rancho da Boa Esperança parecia outro quando o sol nasceu no dia seguinte. A luz batia nas paredes de madeira, revelando um brilho que não estava ali antes, como se aquele pedaço de terra tivesse esperado anos para sentir novamente a presença de vida verdadeira. Vitória acordou cedo, com o coração leve, algo que não sentia havia muito tempo. O cheiro da manhã, a calmaria dos pássaros, o som distante dos galhos balançando, tudo parecia anunciar uma nova fase. Do lado de fora, Guilherme já trabalhava. Ele estava de camisa aberta como sempre, o corpo musculoso em movimento constante, enquanto retirava entulhos, conferia a estrutura da casa e examinava os currais. Vitória ficou um instante na porta, observando. Era a primeira vez que ela via o rancho sendo realmente tocado. Não como abandono, mas como começo. "Está olhando por quê?" perguntou ele, percebendo sua presença sem sequer virar o rosto. Ela sorriu. "Estou admirando. Esse rancho parece maior hoje." Guilherme riu. "Não ficou maior. Você é que está enxergando com outro coração." Vitória caminhou em direção a ele, segurando a barra do vestido para não enroscar no mato. "Quem diria, ontem eu achava que nunca mais ia ter um lugar no mundo. Hoje estou aqui, arrumando tudo isso." "Não está arrumando sozinha", corrigiu Guilherme. "Eu sei", disse ela, olhando-o com carinho. Os dois trabalharam lado a lado pelo resto da manhã. Cada pequena tarefa parecia carregar um propósito maior. Arrancar o mato velho, abrir as janelas emperradas, limpar a varanda, varrer a poeira acumulada ao longo dos anos. Vitória ria. Quando Guilherme fingia reclamar do peso de alguma madeira, e ele sorria quando ela teimava em carregar coisas mais pesadas do que devia. Em certo momento, enquanto arrumavam a cozinha, Vitória abriu um armário antigo e encontrou um pequeno baú. "Tinha que ter coisa escondida do meu pai por aqui", brincou ela. "Abre", disse Guilherme curioso. Dentro havia apenas uma manta velha e um caderno de capa gasta. Vitória o abriu com cuidado, e os olhos dela se encheram de lágrimas quase imediatamente. "É a letra dele",
sussurrou, passando os dedos pela página. Guilherme se aproximou. O que diz? Vitória leu em voz baixa. Para minha filha. Quando a dor bater à porta, lembre-se de que a esperança mora num lugar quieto, mas nunca morre. O mundo pode tentar te derrubar, mas só você decide se vai ficar no chão. Ela fechou o caderno, levando-o ao peito. Ele deixou isso para mim, sabendo que um dia eu ia precisar. Guilherme tocou o ombro dela com carinho. Seu pai era um homem sábio e conhecia a filha que tinha. Vitória enxugou as lágrimas, respirou fundo e sorriu. Eu quero honrar esse caderno. Quero fazer desse rancho exatamente aquilo que ele sonhou. Vamos fazer, corrigiu Guilherme novamente. Sim, vamos. A tarde seguia e, aos poucos, o rancho começava a se transformar. Seu Arnaldo chegou com alguns peões dispostos a ajudar e o trabalho em conjunto fez tudo avançar mais rápido. A notícia de que Vitória havia sido inocentada já corria pelas redondezas e alguns vizinhos apareceram para oferecer ferramentas, sementes, madeira e até animais. Vitória se surpreendeu. Eu achei que eles nunca mais iam olhar na minha cara. Seu Arnaldo sorriu, colocando a mão no chapéu. A vergonha cala mais que orgulho. E quando a verdade aparece, o povo tenta limpar a consciência. Não era perdão imediato, mas era um começo. E Vitória, que tinha aprendido a duras penas o valor da dignidade, sabia reconhecer que algumas pessoas realmente queriam ajudar. No final da tarde, quando o sol já descia e tingia o céu de tons laranjas e roxos, o rancho parecia quase outro. A casa estava ventilada, os móveis limpos, os currais parcialmente organizados. A vida começava a ganhar forma ali. Guilherme subiu no alpendre, tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. Está vendo isso? Disse ele, olhando o horizonte. Vitória se aproximou, encostando no corrimão ao lado dele. O quê? O começo de uma nova história. Não só sua. Nossa! Vitória segurou a mão dele. Eu nunca imaginei que pudesse sentir paz novamente. E agora, sinto. Guilherme virou o rosto para ela. Vitória, você renasceu aqui. E eu renasci com você. Ela entrelaçou os dedos nos dele. O que você quer daqui para frente, Guilherme? Ele sorriu, olhando para o campo que se estendia à frente. Quero começar uma vida nova. Quero trabalhar esse rancho até ele florescer. Quero ouvir seu riso todo dia. Quero construir algo que dure. Vitória inclinou levemente a cabeça. E comigo? Com ele você, sem hesitar, respondeu. Sempre. O silêncio que se seguiu era cheio, não vazio. Era um silêncio que falava de futuro, de promessa, de laços que não precisavam ser explicados. Um silêncio que dizia tudo o que palavras não davam conta. A lua começava a despontar no céu quando Vitória encostou a cabeça no ombro dele. Meu pai sempre dizia que a esperança nasce onde existe coragem. E eu acho que encontramos coragem aqui. Guilherme beijou o topo da cabeça dela. Não encontramos Vitória. Nós fizemos. O vento soprou leve, balançando as folhas das árvores como se o próprio rancho celebrasse o momento. E ali, no alpendre do Boa Esperança, dois corações que já tinham sido esmagados pelo mundo, agora batiam em ritmo novo. Um ritmo que anunciava o que estava por vir. O pior já tinha ficado para trás, mas o melhor estava só começando. E quando quiser, posso continuar com o último tópico. Os meses seguintes transformaram o rancho da Boa Esperança de uma promessa silenciosa para um lar vivo, cheio de cor, esforço e felicidade real. Cada canto da propriedade carregava agora o toque de duas histórias diferentes que tinham se unido em um mesmo destino. A plantação começava a crescer com força renovada. Os animais, antes tímidos, circulavam com tranquilidade. As cercas foram reforçadas, a casa reformada, os móveis restaurados. Tudo ali tinha marca de cuidado e de amor. Vitória, que antes andava com passos incertos, agora cruzava o rancho com a postura de quem sabe exatamente onde pertence.
O olhar antes marcado por feridas agora era firme, luminoso, cheio de vida. E Guilherme? Ele parecia mais inteiro do que jamais foi. A solidão que carregava desde a morte dos pais foi substituída por uma rotina compartilhada, por conversas profundas na varanda, por risadas espontâneas, por sonhos trocados à beira do fogão à lenha. Numa tarde tranquila, sentados na varanda, observando o pôr do sol tocar a plantação recém-nascida, Guilherme quebrou o silêncio. Você percebeu como esse lugar mudou? Vitória sorriu, inclinando-se um pouco para ele. Não sei se o lugar mudou ou se fomos nós. Os dois, respondeu ele. Esse rancho reviveu porque você reviveu, Vitória. E eu renasci junto. Ela entrelaçou seus dedos nos dele. Quem diria? Aquele dia horrível na praça seria o início de tudo isso. Ele respirou fundo, olhando para o horizonte. Não desejo aquilo para ninguém, mas naquela dor, descobri você. Naquele sofrimento, encontrei quem me ensinou a sentir de novo. Vitória. Repousou a cabeça no ombro dele. A vida tem caminhos que a gente não entende, mas às vezes ela usa a dor para empurrar a gente para o nosso destino. O vento suave balançava o vestido dela e o cheiro do campo, renovado pela vida que voltava a florescer, parecia abraçar os dois. Então, Vitória levantou-se, caminhou até a cerca, observou o terreno e disse com firmeza: este lugar, este rancho, é minha segunda chance. Mas não só minha, é nosso refúgio, nosso futuro. Guilherme se aproximou por trás, segurando-a pela cintura. E eu vou estar aqui todos os dias, plantando, construindo, vivendo e amando você. Vitória virou-se lentamente, encarando-o. E o beijo que trocaram ali não foi de paixão impulsiva ou de alívio. Foi de certeza. Certeza de que duas vidas inteiras tinham encontrado o que tanto procuravam. Paz, pertencimento e um amor que nasceu da dor, mas floresceu em esperança. Os moradores de Alvorada do Sul, aos poucos, começaram a visitar o rancho. Alguns pediram desculpas, outros ofereceram ajuda. E Vitória, com o coração sereno, aceitava cada gesto com humildade, sabendo que o perdão não apagava o passado, mas libertava o futuro. Nas noites tranquilas, Vitória e Guilherme se sentavam sob o céu estrelado, lembrando de tudo que superaram. E era sempre Vitória quem dizia a frase que se tornaria o símbolo daquela nova vida. A dor me quebrou, mas o amor me reconstruiu. E assim, entre o faroeste brasileiro, o vento forte das estradas, o cheiro da terra molhada, desafios do sertão, dois destinos marcados pela injustiça se encontraram para escrever uma história que ninguém jamais esqueceria. O Rancho da Boa Esperança tornou-se não apenas um legado de família, mas um monumento à força humana, ao renascimento e ao amor que resiste ao tempo. E essa história deixa uma lição poderosa. Mesmo quando o mundo tenta te enterrar, lembre-se que você é semente, você renasce, você floresce. Agora me conta, o que você achou desse final emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, eu adoro saber o que vocês sentiram. E antes de ir embora, deixa seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos juntos bater 100 mil inscritos aqui no canal. Compartilhe essa história para que mais pessoas recebam essa mensagem de força e esperança. E clique na próxima história que já está te esperando. Nos vemos lá.